principal desafio que a gente tem quando vai fazer uma implantação numa empresa é a cultura organizacional. Isso porque no Brasil a gente não tem entre as pessoas uma forte cultura de defesa tanto dos dados pessoais quanto da privacidade. Se a gente for pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, desde o artigo do Brain Days, lá atrás até os dias de hoje, foi construído um arcabouço jurídico, um arcabouço entre as pessoas de proteção desses dados pessoais. E a preocupação sempre foi do envolvimento da tecnologia com a privacidade. Quando a gente vai para a Europa, isso é bem mais intensificado. Se a gente for pensar, por exemplo, que no Palácio de Versalhes foi construído um Petit Trianon pelo Luís XV para sua amada, para justamente eles tivessem um momento mais íntimo, um momento mais privado. E naquela época não existia uma regulamentação como existe hoje de proteção da privacidade ou dos dados pessoais. Hoje o Brasil, através de uma série de normativas, ele chegou à Lei Geral de Proteção de Dados, mas a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio de uma influência forte da GDPR europeia. Então a gente não tem efetivamente uma preocupação das pessoas com os dados pessoais. E é incrível porque a gente começa a enxergar isso como uma desinformação efetiva do que esses dados estão sendo feitos com eles, né? Hoje a gente tem o fenômeno do Big Data, que é o grande armazenamento de dados pessoais, e esse mesmo banco de dados, ele pode gerar uma série de informações com diversas finalidades e diversos objetivos no mesmo banco de dados a ser trabalhado. É só fazer a mudança do algoritmo. Então, pensando em tudo isso, a nossa vivência hoje vai ser observar como que os dados estão sendo coletados no seu dia a dia e como que esses dados estão sendo trabalhados, se existe uma finalidade de tratamento ou não. O principal lugar que a gente consegue verificar esse tipo de situação são nas farmácias, porque a gente tem situações de coleta de biometria, alguns você vai comprar um simples remédio, você tem que dar seu CPF. Qual a finalidade disso? Sua data de nascimento e todo aquele cadastro, baseado no quê? Qual é o intuito de fazer esse grande banco de dados? É essa a sua vivência hoje.